Bem, meus amigos, vamos aqui para mais uma aula de acionamentos industriais e nesse vídeo vamos falar sobre o motor monofásico. Como nos outros vídeos, eu estou deixando aqui alguns links, tá, de alguns vídeos interessantes para complementar o assunto. O motor monofásico ele é uma versão simplificada do MIT, tá? Ele vai funcionar em locais que você não pode aplicar o MIT, tá certo? Ou seja, em locais que você só tenha a rede monofásica, sendo ela 220 ou 110, tá? Então você pode ter fase neutro 110, né, que na verdade é 127 volts, tá? Então a gente conhece como 110, mas na verdade é 127 volts, ou 220 e neutro, tá? Então fase neutro 220 e neutro. Por exemplo, aqui em Manaus, a rede comum 127, lá no shopping, por exemplo, é liberado 220 volts por fase, tá? Por fase, então cada fase tem 220 volts. Se você abrir uma loja lá, você vai se deparar com essa situação. Para se produzir o conjugado de partida, é necessária a presença de bobinas auxiliares de partida, as quais são responsáveis pela produção de uma segunda fase, tá? Vamos já ver isso. Devido à presença desse capacitor e das escovas, né, e etc., ele é sempre mais caro e maior e também requer mais manutenção que o MIT, tá? Então por isso ele vai ser empregado quando não puder empregar o MIT. Como é que como que esse capacitor funciona? Então essa fase ela tem essa fase aqui, ela vai uma fase para o estator, tá? E a outra fase, deixa eu botar aqui. Ela vai uma fase vai para o estator e a outra fase vai para o rotor, tá certo? A outra fase vai para o rotor. Dessa forma, a gente produz a gente inverte, né? Só que a gente inverte no rotor a ligação, a gente inverte a ligação. Dessa forma, a gente produz um defasamento entre as duas, produzido um campo girante, tá certo? Produzido um campo girante. Porém, na partida, esse campo não é capaz de gerar o conjugado suficiente para a partida do motor, né? Dessa forma, nós temos uma outra fase auxiliar, tá? Responsável por produzir o conjugado de partida. Essa fase ela é defasada das duas. E para fazer isso, né, sendo que a gente só tem uma fase para a gente fazer isso, para a gente fazer essa defasagem aí, a gente precisa de um negócio chamado capacitor de partida ou capacitor start, tá? Então esse capacitor ele é ligado numa que é chamada de fase auxiliar, tá certo? Essa fase auxiliar ela possui um interruptor centrífugo, tá? Então, ou seja, na hora da partida, para produzir o conjugado, esse capacitor ele é ligado, esse capacitor start, depois que o conjugado é produzido, esse capacitor é desligado, ficando somente aí as duas fases invertidas, estator, rotor, funcionando, gerando ali o movimento do motor, tá? Então, como eu já falei, né, as duas fases são responsáveis por fazer esse campo girante, tá? Elas têm oposição de fase, tá certo? E o capacitor de partida é responsável por gerar o conjugado de partida, né? Após isso, a própria inércia vai manter o motor funcionando. Características principais do motor monofásico. Então, ele tem um baixo torque de partida é, e, além do rolamento principal, tem esse rolamento auxiliar que defasa a corrente em 90 graus, tá? Então, devido ao baixo torque de partida, tem aquele rolamento auxiliar lá para fazer o defasamento de 90 graus. Ele não é recomendado a utilização em motores maiores que 3 CV, pois provoca desbalanceamento da rede elétrica, tá? Observe, então você vai ver muito esses motores em equipamentos furadeiras, tornos pequenos, né? Furadeiras, serras, vários tipos de serra, né? Lixadeiras, parafusadeiras, etc. O motor de indução monofásico é o motor mais usado em aplicações domésticas, né? Como eu falei. A potência vai até 10 HP, acima de 1 HP tem um menor binário de arranque, né? Então, ou seja, acima de 1 HP, o arranque dele é muito baixo. São mais caros e mais ruidosos que os motores trifásicos. Vamos aqui fazer uma comparação dos dois, tá? Motor monofásico versus MIT. O motor monofásico tem maior volume e peso para a mesma potência, tá?
e velocidade igual. Então, potência e velocidade igual, o motor monofásico vai ser maior. Mais volume, maior, mais componentes, mais manutenção. Além disso, devido a esse fato de ser maior, de aquecer mais, de ter mais atrito entre escova e rotor, nós temos um rendimento menor também, né? Em média 20% menor que o MIT. Tem um menor conjugado de partida. São difíceis de encontrar no comércio para potências elevadas, então é muito difícil você encontrar para potência maior que 10 CV. Tem fator de potência baixo, né? Então, tem fator de potência baixo. Alcança apenas 60 a 70% da potência do motor trifásico do mesmo tamanho, né? Então, como já falamos aqui. Não é possível inverter diretamente o sentido de rotação dos motores monofásicos, tá? Então, observe, são várias as desvantagens em relação aos motores de indução trifásicos. Porém, quando você só tiver uma fase, você não vai ter o que fazer, né? Você vai ter que ir atrás de um motor monofásico, né? Então, mas dependendo da sua aplicação, é muito mais barato, muito melhor você criar um sistema trifásico e comprar motores trifásicos, né? Então tá aqui o rendimento, tá? Então essa tabelinha, se vocês quiserem rodar, ela tem rendimento, fatores de potência, comparando aqui motores monofásicos, motores trifásicos, tá certo? Tanto para o rendimento como fator de potência para várias potências, né? Para 1,6 a 1 CV, 1,5 a 10 CV e 11 a 25 CV, tá certo? Vocês podem observar que tanto o rendimento como o fator de potência são menores. Diagramas de ligação. Então, o motor monofásico de 2 terminais estão destinados apenas a um valor de tensão. Neste tipo de motor não é possível a reversão do sentido de rotação. Exemplo, motores de pequenas bombas d'água, motores de ventiladores, e etc, tá? Então, são os motores de 2 terminais. Já os motores de 4 terminais operam com dois valores de tensão, 110 e 220, tá? Porém, também não é possível inverter o sentido de rotação. Então, os motores de 4 terminais operam com duas tensões, mas também não é possível. Então tá aqui o motor de 2 terminais, tá certo? Como vocês podem ver aqui, né? Nós temos aqui na verdade aqui nós temos motores de 4 terminais, desculpe, de 4 terminais, tá? De 4 terminais, você pode ver como é feito o enrolamento das bobinas, tá certo? Então, mas você fazer a ligação dele de fase neutra, ó, você pode ligar aqui, ó, o 1 e o 3, tá? E o 2 e o 4. Dessa forma, nós teremos bobinas em paralelo funcionando como 110, né? Já se nós fizermos essa ligação, ó, o L no 1, o neutro no 4, e interligamos o 2 e o 3, interligamos o 2 e o 3, tá? 2, se a gente ligar esse 2 aqui, ó, a gente vai ter o quê? Tem os dois de série, né? Então a gente vai trabalhar ali com 220 volts, tá? Então, 110 você vai fazer essa ligação e 220 você vai fazer essa ligação, tá? Então, quando você for ligar uma bomba de piscina, você vai ver que ela tem 4 conectores, tá? Então, ela serve tanto para 220 como para 110 volts. Você vai ter que ver qual é a tensão lá que você vai conseguir, você vai ligar ela e vai fazer essa interconexão, tá? Geralmente esses valores, esse tipo de ligação ele vem exposto na própria carcaça do motor, né? Naquela plaquinha, né? Aquela plaquinha do motor que a gente já estudou. O motor monofásico de 6 terminais permite dois tipos de alimentação diferentes, o dobro da outra, né? 127 220, como no motor de 4 terminais. Só que nesse motor de 6 terminais é possível inverter o sentido de giro do motor, tá? Então aqui nós teremos aqui as ligações das bobinas, tá? Como será feito para ligar 220, ligar 220 e fazer a inversão, tá? De rotação. Então aqui gira num sentido, aqui gira em outro, aqui gira num sentido, aqui gira em outro, tá? Então tem os dois tipos de ligação, tanto para 220 quanto para 110. Tá certo? Então aqui mostra os enrolamentos dele, né, do motor de 6 terminais, né? Como vocês podem ver, nós temos aqui os terminais do enrolamento auxiliar, tá? Então, tanto do enrolamento principal quanto do enrolamento auxiliar. Então, para 110, observe aqui como é a ligação, e para 220, observe como é a ligação, né? Então, dessa forma, a gente vai ter aqui, ó, 127 em cada fase, né? 127. Lembrando que a soma aqui é a soma fasorial, por isso que dá 220, né? Por isso que o pessoal fala que é 110
volt, né? Que eles pensam assim, 110 mais 110 dá 220, né? Mas na verdade é 127, né? E a soma fasorial dos dois vai dar os 220, né? Que a gente já estudou lá no capítulo 1. Sistema de reversão de rotação do motor monofásico. Então aqui é só o que está descrito lá, ó. A gente vai inverter aqueles bornes, tá? Vai fazer a inversão dos bornes, tá certo? Inversão dos bornes, ó. 3 com 2 vai liberar o 6, vai ligar no 5, tá? Vai ligar no 5 e vai ligar 1 no 6, ó. Então, fazendo essa inversão, a gente vai conseguir inverter o sentido de rotação do motor, né? E aí é que entra uma maneira de você fazer, né? Então você vai fazer isso aqui, ó. Você vai olhar para o borne, né? E usar todos os seus conhecimentos, tá? Ó, olha o que é feito aqui. É tirado esse cara daqui e é ligado aqui. Enquanto que esse daqui é tirado daqui e é ligado aqui. Então você vai fazer um comando, tá? Para fazer isso, tá certo? Então observe aqui, ó. Então aqui eu tenho um comando para os casos dele for 127, tá? E aqui, deixa eu ver, 127. Então aqui só para 127, né? E se você que a gente quiser pode aplicar o raciocínio para 220, né? Então aqui é só o comando, né? Se você observar, vamos lá, vamos olhar o 127, ó. O 127, né, que é o 110, né? Ele vai, o que que ele vai fazer? Qual vai ser a inversão? Tá vendo o 3 aqui, ó? O 3 ele vai ser ligado no 6, ó. O 3 vai ser ligado no 6, esse aqui vai sair daqui e vai ser ligado no 5, ó. 3 no 6 e 2 no 5, né? 3 no 6 e 2 no 5. Se você observar, né? 3 no 6, então é essa ligação para um e essa ligação para outro, né? Qual é a diferença daqui? Essa aqui liga aqui, aí desconecta esse, né? Desconecta esse e liga aqui, né? Então, 3 não liga no 6 e o 2 liga no 5, né? Então, o 3 liga no 6, né? De um jeito, e o 2, que é o mesmo do 4, né? Vai ligar no 5, tá? Então, quando a gente liga K1 e K3, ó, se a gente ligar K1, né? K1 e K3, a gente vai funcionar ele como? Como? Sentido horário, tá? Sentido horário. Quando a gente ligar K1 e K2, K1 e K2, a gente vai ligar ele em sentido anti-horário, tá certo? Vai ligar em sentido anti-horário, tá? Esse parêntese aí significa também que ele poderia ser o contrário, tá? Poderia ser o contrário, depende de como tá, depende de qual é a fase que você está utilizando, tá? Se é a R, se é a S, então você vai ver qual é a fase que você está utilizando e vai ver qual é o sentido de rotação, né? O importante é entender essa lógica para poder construir o comando para inverter o sentido de rotação desse motor monofásico, né? Então observe aí o que eu disse, né? Então a gente na placa do motor, a gente vai ter lá menor tensão, tá certo? 127, maior tensão, 220 volts, né? Então a gente vai ter aí as duas tensões, tá? O como ligar, tá certo? Como ligar. Aqui do lado aqui eu tenho o diagrama de carga desse motor, né? Então você, usando os conhecimentos sobre comandos elétricos, você vai fazer a interligação para maior ou para menor tensão, né? Nesse caso aqui, esse motor aqui, ele também é possível fazer aqui a inversão da rotação, né? Que eles tem 6 terminais, então você pode aplicar o comando para fazer a inversão de rotação, tá certo? E aqui é o diagrama de carga dele, né? Diagrama de carga dele. Então nós temos aqui, ó, fase e neutro, né? Fusível também vai no neutro, tá, pessoal? Fusível vai no neutro na fase, a proteção, ela é térmico, tá certo? K1, K2 e K3, aqui os pinos 5 e 6, né? É essa interligação que a gente vai fazer aqui, ó, para poder funcionar. Você pode ver, ó, como já tá sombreado, né? Para fazer essa ligação aqui, tá? Então a gente vai fazer esse comando nesse diagrama de carga, tá certo?
Então, com isso, a gente colocou essa parte de motores, tá? Nós vimos aí os motores de indução trifásico, nós vimos os motores monofásicos, nós vimos os sistemas de partida, tá? Nós vimos as peculiaridades de cada um. E dentro dessa matéria, o que se queria aprender sobre motores, sobre indução, né? É isso, tá, pessoal? Ficamos por aqui e bons estudos.